Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar o nosso estudo sobre o Apocalipse, uma série de 22 vídeos correspondendo aos 22 capítulos do último livro da Bíblia. Um estudo bastante aprofundado, detalhado do livro de Apocalipse. Então nós estamos no segundo vídeo correspondendo ao capítulo 2 deste livro. Que você acompanhe todo o nosso conteúdo, todos os estudos para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento da palavra de Deus. João estava na ilha de Patmos e recebeu do Senhor Jesus Cristo a missão de escrever o livro de Apocalipse, o qual narra os últimos acontecimentos da humanidade. E também lá contém 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia. João estava preso, foi perseguido por pregar o Evangelho de Cristo. E lá na ilha de Patmos, o Senhor Jesus apareceu a ele, o revelou as últimas coisas e também ditou essas cartas para que João escrevesse e as remetesse às 7 igrejas que estavam localizadas em 7 cidades da Ásia, nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia também. E o número 7 na Bíblia, 7 cartas, as 7 igrejas, o número 7 é o número da perfeição, é o número do próprio Deus, simboliza a totalidade. E as 7 igrejas representam a igreja de Cristo, a igreja espiritual, a igreja em sua plenitude. E também as 7 igrejas representam as 7 fases históricas da igreja cristã, conforme veremos nesse estudo. E também simbolizam o perfil de cada cristão, o caráter de cada cristão. E no capítulo 2 de Apocalipse, nós encontramos as 4 primeiras cartas que foram escritas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E as 3 últimas cartas encontram-se no capítulo 3 de Apocalipse, que são as cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós vamos então estudar o capítulo 2 de Apocalipse, as 4 primeiras cartas. E é um padrão ali de escrita, e também o Senhor Jesus que o fez desta forma, elogiando as igrejas, também tecendo algumas críticas, né? Quase sempre o Senhor Jesus fez críticas, também deu instruções às igrejas e fez promessas. Vamos ver em detalhes então, começando pela carta de Éfeso, a primeira carta que Cristo ditou para que João escrevesse, foi a igreja de Éfeso, Éfeso que significa desejável e representa a igreja, a era cristã e a fase histórica da igreja do século I, a igreja apostólica, ainda em seus dias iniciais. Encontramos essa carta em Apocalipse, no capítulo 2, entre os versículos 1 e 7. E vemos que o Senhor Jesus se referia ao líder da igreja, ao pastor, como anjo. E João escreveu desta forma, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, ao líder ali humano da igreja, conforme vemos no versículo 1 de Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E vamos ver então os elogios. Quais foram os elogios que o Senhor Jesus fez à igreja de Éfeso? Que era uma igreja que rejeitava o mal, que era paciente e que perseverava também, conforme lemos o versículo 2. Tudo aqui no capítulo 2 de Apocalipse. Eu sei as tuas obras,
e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então era uma igreja que trabalhava, tinha paciência e também acabou expulsando de seu meio os falsos apóstolos, alguns que diziam ser apóstolos, mas na verdade eram impostores, mentirosos. E continua no versículo 3: E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então Éfeso sofria perseguições, mas não se cansava. Era uma igreja perseverante, que trabalhava e tinha muita paciência. Apesar de tantas qualidades, tantos pontos positivos destacados, o Senhor Jesus fez uma crítica à igreja de Éfeso. Ela abandonou o primeiro amor por Cristo. Veja o que diz o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse que é o erro de muitos cristãos que começam ali fervorosos na fé, mas no decorrer do tempo acabam esfriando, deixando que o primeiro amor vá embora. Que você permaneça firme e fiel a Cristo e nunca abandone o primeiro amor. E o Senhor Jesus deu algumas instruções à igreja de Éfeso, para que ela se lembrasse de onde caiu, se arrependesse e que praticasse novamente as primeiras obras. Confira o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, é importante se lembrar de onde caiu, se arrepender de seus pecados e praticar as primeiras obras. Senão, perderia ali o seu castiçal, a sua salvação, o seu bem, a sua recompensa eterna. É importante que você também conserve aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua salvação, que é a sua vida com Deus, a sua comunhão com o Altíssimo. E o Senhor Jesus fez uma promessa: se a igreja de Éfeso se arrependesse, voltasse às primeiras obras, que ela seria participante do paraíso, onde há a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem, vamos então agora à segunda carta, que foi escrita à igreja de Esmirna. Esmirna, que significa amargura, e corresponde aí à fase histórica da igreja cristã entre os anos de 100 e 300 depois de Cristo, e simboliza a igreja perseguida, né? Muitos mártires, muitas aflições, mas a igreja permaneceu, porque o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Encontramos a carta à igreja de Esmirna em Apocalipse, no capítulo 2, entre os versículos de 8 a 11. Vamos aos elogios que o mestre fez à igreja de Esmirna. Uma igreja que suporta o sofrimento e é rica espiritualmente, conforme o versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Ou seja, era uma igreja pobre financeiramente, mas espiritualmente muito rica. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, uma igreja que enfrentou perseguição, lutas, batalhas, né? Uma igreja pobre em uma cidade rica, em uma cidade idólatra, mas uma igreja que permaneceu firme e fiel ao Senhor Jesus e enfrentou toda a oposição inimiga e não recebeu
nenhuma crítica por parte do Senhor Jesus Cristo, mas recebeu uma instrução para que fosse fiel até a morte. Sendo fiel até a morte, a igreja de Esmirna receberia também o cumprimento de algumas promessas, né? As promessas de receber a coroa da vida e o livramento da condenação eterna. Vamos ler o versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, um tempo de muito sofrimento, muita perseguição, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso mesmo, a igreja que suportou as aflições, que vencia todas as dificuldades, e o Senhor Jesus então fez uma promessa: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a recompensa eterna no reino dos céus. E continua no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, escapará da condenação eterna, do inferno, do lago de fogo, e estará com Cristo no paraíso por toda a eternidade. Muito bem, vamos agora à terceira carta, que foi escrita à igreja de Pérgamo. Pérgamo, que significa casamento, e corresponde à fase histórica da igreja cristã, ali entre os anos de 313 e 600 depois de Cristo, o período da união entre igreja e Estado. Um período muito complicado em que o mundanismo entrou na igreja, se misturou com a igreja. Pérgamo, que era uma cidade bastante idólatra. Encontramos tal carta em Apocalipse, no capítulo 2, entre os versículos 12 e 17. O Senhor Jesus teceu alguns elogios à igreja de Pérgamo, uma igreja que mantém a fé em Cristo, mesmo em meio a uma cidade muito idólatra. Uma igreja também que não nega a sua fé diante das perseguições. Confira o versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, uma igreja que ainda mantinha as boas obras, perseverava, não negava a fé, mesmo estando localizada em uma cidade complicada, muito idólatra, e que era conhecida por ser o trono de Satanás, onde Satanás habita, um local onde havia muita perseguição aos cristãos. O Senhor Jesus até cita Antipas, que foi morto em razão de sua fé, ele que era fiel testemunha de Cristo. E essas qualidades foram elencadas, destacadas pelo Senhor Jesus, mas também fez algumas críticas à igreja de Pérgamo, que tolera a imoralidade e também pratica heresias. Veja o versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, apesar de ser uma igreja que tinha ali as suas qualidades, que perseverava, enfrentava as perseguições, uma igreja que se mantinha ali na fé, mesmo em meio a uma cidade idólatra, mas deixou-se contaminar aí com a idolatria, com a prostituição, e acabou sendo repreendida pelo Senhor Jesus Cristo. O versículo 15 continua: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Uma igreja que deixou-se levar por heresias, que são doutrinas que ferem a palavra de Deus, doutrinas antibíblicas. E Cristo deu uma instrução preciosíssima à igreja de Pérgamo, para que ela
se arrependesse. Veja o versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei, com a espada da minha boca. Então, uma igreja que deveria se arrepender enquanto ainda havia tempo. E isso deve acontecer com todos aqueles que estão distantes de Deus, que se arrependam, busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo ainda. E Cristo fez promessas. Se a igreja de Pérgamo se arrependesse, ele daria as promessas feitas pelo nosso Senhor. Promessas de comer o maná escondido e de ter uma pedra com um novo nome. Cada pessoa irá possuir uma pedra branca, na qual um novo nome ali de cada um estará escrito. O versículo 17 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Todas essas promessas que o Senhor Jesus fez às igrejas são promessas futuras para a eternidade, para o reino dos céus, àqueles que forem obedientes à sua palavra e à sua vontade. E vamos então à última carta do segundo capítulo de Apocalipse, a carta à igreja de Tiatira. Tiatira, que significa quem sacrifica sempre, e corresponde ali à fase cristã, a fase histórica da igreja de Cristo, ali entre os anos de 600 e 1517 depois de Cristo, e simboliza a igreja profana, manchada pelo pecado, contaminada pela iniquidade. Encontramos tal carta no capítulo 2 de Apocalipse, entre os versículos 18 e 29. E o Senhor Jesus fez alguns elogios à igreja de Tiatira. Era uma igreja que fazia boas obras, praticava boas obras e aprimorou aquilo que fazia de bom. De forma que as obras, o amor, o serviço, a fé e a paciência se tornaram melhores do que eram no início. Isso mesmo. Veja o versículo 19. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Uma igreja que melhorou, então, em vários sentidos, recebeu elogios, as obras, o amor, o serviço, a fé e a paciência, e as últimas obras foram melhores do que as primeiras. Embora o Senhor Jesus tenha destacado pontos positivos da igreja de Tiatira, ele também teceu algumas críticas. Uma igreja que tolera a prostituição, que compactua com a idolatria e que não se arrependeu, conforme lemos no versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, uma igreja que deixou que práticas pecaminosas, mundanas, entrassem em seu seio. Uma igreja que se contaminou pela prostituição, pela imoralidade e também pela idolatria. E o versículo 21 diz mais: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A igreja permaneceu no pecado e não se arrependeu. Então Cristo deu uma instrução valiosa à igreja de Tiatira, para que ela guardasse o que tinha de bom. Uma igreja que praticava boas obras, manifestava o amor ao próximo, a Deus, uma igreja que tinha ali a sua fé, uma igreja que era paciente, tinha algumas qualidades que foram destacadas, as quais deveriam ser preservadas. Veja o versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E se a igreja fosse obediente ao Senhor Jesus,
ele daria promessas preciosas, as quais governará nações e receberá a estrela da manhã que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então vamos às promessas no versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso mesmo, seria responsável por auxiliar o Senhor Jesus Cristo no governo das nações. Continuando no versículo 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Um governo com autoridade, liderado pelo Senhor Jesus Cristo. E mais uma promessa no versículo 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus Cristo prometeu dar à igreja de Tiatira, se ela fosse obediente, Jesus daria a estrela da manhã. Mas quem é a estrela da manhã? É o próprio Senhor Jesus. Ele se daria, prometeu dar a si próprio à igreja de Tiatira. E essa promessa se estende a todos aqueles que são leais a ele. Jesus Cristo é a própria estrela da manhã, conforme constatamos o capítulo 22, ao lermos o capítulo 22, versículo 16 de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Muito bem, estas foram então as 4 cartas contidas no capítulo 2 de Apocalipse. No próximo vídeo estudaremos o capítulo 3, o qual contém as 3 últimas cartas às igrejas de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Que você continue se aplicando ao conhecimento das Sagradas Escrituras, que cresça em graça, em sabedoria, e que o Senhor ilumine a sua mente e os seus pensamentos para que você retenha firme a fiel palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus.